Olá pessoal, estamos aí a iniciar, né, o nosso estudo do Café com Bíblia. Na segunda-feira estamos fazendo a nossa casa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a bênção do obedecer a Deus. Vamos dar início ao nosso estudo aí de aproximadamente 1 hora. Só estava mandando mensagem para mim que estão comendo lasanha aí, todos reunidos assistindo o estudo. Que Deus abençoe aí o Rafael aí, a Kate, a Débora, Douglas, que mandaram mensagem aí que estão comendo lasanha e nem convidaram a gente. Então, vamos dar início ao nosso estudo aí sobre a bênção de obedecer a Deus. Vamos iniciar lá pelo livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, no versículo 29. Aí a Juscelene, a Rosilda Lopes, Deus abençoe. Pastor Romeu Júnior, a Rosa Amaro, o Tony. Então, convido você a estar em mãos aí com a sua Bíblia, né, o seu bloquinho de anotações, suas canetas, né? E que você esteja por inteiro no estudo, que você acompanhe realmente o estudo aí de coração aberto, para que cheguemos a um entendimento claro sobre o obedecer a Deus, né? Compartilhe o vídeo aí. Então, vamos fazer uma oração para iniciarmos essa noite? Porque sem orarmos não somos nada. Precisamos falar com Deus. Se não pedirmos a direção dele sobre nossas vidas, não somos ninguém. Quem mais, melhor do que o Espírito Santo, né? Então, te convido a curvar a sua cabeça, onde você está mesmo, para falar. Porque mais uma oportunidade gerada de falarmos da tua palavra, de estudarmos a tua mensagem. Pai, que seja um instrumento não transmitir, ó meu Deus, a tua palavra, que a palavra que o Senhor colocou em meu coração seja transmitida com toda a autoridade, com todo o fluir do teu Espírito Santo. Que eles acompanham esse estudo, sintam a tua presença, ouçam a sua voz, ó Pai, e compreendam a tua verdade. E que todos nós cheguemos ao entendimento de que te obedecer é o melhor caminho. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço nesse instante e eu te agradeço. Amém. Vamos iniciar então o nosso estudo lá no livro de Atos, no capítulo 5, no versículo 29. A gente não vai falar do contexto do Atos, o versículo aqui como base para que a gente entenda que os discípulos disseram sobre o ato de obedecer a Deus. Né? Depois, essa mensagem a gente compreende um pouco mais sobre o contexto, mas hoje a gente vai usar este versículo isolado, que vai falar da obediência, e então, posteriormente, uma outra oportunidade, num outro dia, aí, a gente consiga estudar essa parte aí da Bíblia aí que vai falar sobre o ato de obedecer. Então, no livro de Atos, no capítulo 5, no versículo 29, o apóstolo Pedro diz assim: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram que importa obedecer a Deus a que os homens. Só para a gente ficar com esse versículo assim, simplesmente sem a compreensão exata dele, eu convido você a voltar
aí o capítulo 4, para você entender. Vai falar sobre Pedro e João são presos pela cura que acontece do homem coxo, no capítulo 3, onde eles são julgados ali e sentenciados. E aí a gente chega no capítulo 4, no versículo 19, depois deles serem chamados, né, e serem instruídos que não falassem mais a respeito de Jesus, que não ensinassem mais sobre o nome de Jesus. O que acontece? Acontece ali que a gente vê, só para questão de curiosidade, o versículo 19, que vai falar assim: mas Pedro e João lhes responderam: julgai vós se é justo diante de Deus ouvirmos a vós do que ouvir ao próprio Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Né? Por quê? Porque eles sabiam do que eles estavam falando. Quando a gente chega aí no versículo 24 do capítulo 4, só para criar a ideia do contexto do versículo 29 do capítulo 5 que a gente iniciou, só para você compreender a questão do quão importante é obedecer a Deus, eles dizem assim no versículo 24 do capítulo 4. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, ó Senhor, és soberano. Tu que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. E que dissestes por intermédio do seu Espírito por boca de Davi, nosso pai, o teu servo, porque se enfureceram os gentios, os povos, imaginaram coisas vãs. E aí a gente chega no versículo, vamos pular o 26, vamos para o 27, porque diz assim: porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu servo Jesus, o qual tu ungistes, onde Herodes e Pôncio Pilates, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito já predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com mais ainda intrepidez, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu servo, Jesus, o Cristo. E tendo eles assim orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E assim, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Qual o fato então do obedecer? Qual o ligamento que tem o capítulo 5 com o versículo 29 que a gente iniciou com esse texto para a gente entrar no ato de obedecer a Deus? Em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, 19 e 20, Jesus ele fala que ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele fala para nós irmos e batizarmos os recém-convertidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar eles a guardar a palavra de Deus, ensinar eles a guardar os estatutos, os juízos, ensinar eles a manter a chama acesa pelo Evangelho. E sentindo uma dificuldade, eles oram a Deus, no versículo 31 aí, tendo eles orado, para que Deus desse intrepidez, desse ousadia, desse fortalecimento. Deus responde a eles e o lugar treme, aonde eles estavam reunidos. E todos quanto efetuaram aquela oração, são cheios do Espírito Santo e com intrepidez começam a anunciar a palavra, cumprindo o ide de Jesus, em Marcos capítulo 16, versículo 15, que é para ir e pregar o Evangelho. E a bênção de Deus ela é decorrente ao ato de nós obedecermos a Ele. E eu trouxe aqui um pouquinho sobre o obedecer. Obedecer no transitivo direto é submeter-se à vontade. Obedecer no transitivo indireto é estar sob comando. E é assim que nós devemos estar. Sob comando de Deus. Estarmos submetidos à vontade de Deus.
Porque o sinônimo de obedecer é cumprir, é acatar, é estar sobre a influência de alguém. Então a gente começa a dizer que a gente é filho de Deus, mas Romanos capítulo 8, versículo 14, vai dizer que só somos filhos de Deus se formos guiados pelo Espírito de Deus. Ou seja, se formos influenciados pelo Espírito de Deus, se acatarmos a ordem de Deus, se cumprirmos a palavra de Deus. A nossa vida ela é feita de escolhas. Todos os dias nós temos a opção de obedecer ou desobedecer a Deus, decidindo por nossas ações, por nossas escolhas todos os dias. Eu e você podemos obedecer e podemos desobedecer. Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos fazer as nossas próprias escolhas. E o que eu e você temos escolhido? O que eu e você temos preferido? Eu te convido a abrir a Bíblia comigo, lá em Malaquias capítulo 3. Nós não vamos falar do dízimo, mas vamos usar o capítulo 3 de Malaquias. Se você puder me acompanhar, se você estiver acompanhando, né, lendo livro a livro, abre comigo em Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 6. Vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. E a palavra de Deus diz assim: Porque eu, o Senhor, não mudo, e por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, não os guardastes, mas tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Então o que a gente percebe aqui nesse texto? Que o Senhor, Deus, Ele não mudará. Se nós nos desviarmos da sua palavra para a direita, para a esquerda, não será do seu agrado. Porque o que importa é que nós obedeçamos a Ele. Se andarmos contrário ao que Deus quer, Ele irá nos chamar e Ele nos orientará a estarmos diante dele num caminho de retidão. Quando a gente chega no livro de 1 Pedro, a palavra de Deus nos informa assim: e é santo aquele que vos chamou para a sua santidade. Portanto, sedeis santos como vosso Pai é santo. A gente precisa entender que Deus espera que nós obedeçamos a Ele. Samuel, quando ele está falando com Saul, ele fala que Deus, ele quer que lhe obedeça e não sacrifícios. A gente precisa entender que Deus espera que nós obedeçamos. O próprio livro de Malaquias, no capítulo 1, no versículo 6 aí, Deus faz aquela pergunta: se um filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? E quando a palavra de Deus vem dizendo para nós ali no capítulo 3, no versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Desde os dias de vossos pais, vós vos tem desviado dos meus estatutos e não tem guardado os meus mandamentos. É como a gente chegar lá em Josué. Veja a grandeza do livro de Josué. No capítulo 1, no versículo 7. Josué passa por um período que ele tem medo e Deus o fortalece. Deus o orienta, né? Dizendo assim: tão somente se forte e muito corajoso, para ter cuidado em fazer tudo segundo o que a lei de meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E aqui entra o ide de Jesus, que é para irmos e pregarmos o Evangelho, porque Deus fala assim para Josué: não cesses de falar do livro da lei,
Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. E assim fará prosperar os seus caminhos, e serás bem-sucedido. É a palavra de Deus que nos orienta, que nos ensina, que trabalha em nosso coração. Para a gente entender isso daí, a gente precisa observar assim: não importa o que o mundo diga, não importa o que os homens falem, nós devemos fazer o que a palavra de Deus diz. Lembra? Deus disse a Josué: não cesses de falar do que está escrito. Jesus disse: ide e pregai. Veja comigo aí o livro anterior, Josué, o livro de Deuteronômio, no capítulo 11. No Café com Bíblia a gente passeia muito pela Bíblia. A gente caminha por ela, a gente anda por ela. Em Deuteronômio capítulo 11, versículo 13, fala sobre os atos benéficos que a obediência traz ao nosso viver, ao nosso dia a dia. E a gente nem chegou ainda em Deuteronômio 28, onde tem uma lista decorrente enorme sobre o ato de quem obedece e quem desobedece. Aqui em Deuteronômio capítulo 11 vai falar sobre os benefícios da obediência. Olha comigo o versículo 13. Diz assim: se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de que ames o Senhor teu Deus, de o servir de todo o vosso coração, com toda a vossa alma. Mas aonde que veio isso? Veja comigo o capítulo 6 do mesmo livro de Deuteronômio, versículo 1. Porque Jesus ele disse assim: eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. E o título, o subtítulo do capítulo 6 de Deuteronômio é: o fim da lei é a obediência. No versículo 1 do capítulo 6 diz: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus, que se te ensinassem, para que assim os cumprissem na terra que passas a possuir, para que temas o Senhor teu Deus, e guardes os seus estatutos e os seus mandamentos, tu, o teu filho e o filho do teu filho, por todos os dias da sua vida. De aqui entra o famoso Shema, aquela palavra hebraica que significa ouve, ó Israel, né? Ouve com o intuito de ouvir e praticar. Ouve como que o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, para sermos operosos praticantes e não somente ouvintes, como aquele que se engana. Porque o versículo 5 do capítulo 6 vai dizer a mesma palavra do capítulo 11 do versículo 13. Porque isso é muito enfatizado para que o povo cumprisse, para que o povo persistisse em seguir os passos de Deus, em fazer a vontade de Deus. O capítulo 6, versículo 5 diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E esta é a palavra que hoje te ordeno. E esta palavra estará no seu coração. Tu inculcarás aos teus filhos, tu ensinarás aos teus filhos. Falará desta palavra assentado em tua casa, andando pelo caminho da tua viagem, ao deitar-se, ao levantar-se. Também a atarás como sinal na tua mão, e te será por frontal diante dos teus olhos. Escreverá nos umbrais das tuas portas, porque havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob o juramento prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, que daria grandes e boas cidades que tu não edificaras, casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, poços abertos que não cavastes, vinhais e olivais que não plantastes. Quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças
que o Senhor te tirou do Egito e da casa de servidão. Desde sempre, o ensinamento é que nós olhemos para o alto, de onde vem o nosso socorro. Que nós conheçamos a Deus, que nós prossigamos em conhecê-lo, porque só podemos obedecer se conhecermos a Ele. Só teremos um coração voltado para Ele se obedecermos a Ele. O intuito é de amar o Senhor nosso Deus com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Amando a Deus é termos a nossa vida voltada a Ele, devota a Ele, com toda a nossa força é sendo obediente, e com toda a nossa alma é naquela expectativa, com todo o nosso entendimento. Em primeiro lugar, na vida de um servo, deve ser comprometido com Deus. É essencial que confessemos a Ele o nosso amor por Ele, porque é uma graça imerecível. E quando fala de termos Deus em primeiro lugar na nossa vida, é quando Jesus menciona essa questão de amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. No livro de Mateus, no capítulo 22, é o que Jesus explica a um dos mestres que lhe pergunta. Em Mateus, capítulo 22, versículo 37, Jesus diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Este é o grande mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Guardar a palavra é uma demonstração de amor a Deus. Jesus ele diversas vezes falou: aquele que me ama guardará a minha palavra. Então o Pai o amará. E viremos a ele e nele faremos morada. Viver a palavra é praticá-la. Veja comigo Lucas capítulo 10. Versículo 27. Vamos ler desde o 25, que é a introdução da parábola do bom samaritano, mas nós não vamos entrar na parábola do bom samaritano. Quando a gente chega em Lucas 10, 25, diz assim: Eis que certo homem, já intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? E como a interpretas? A isto, ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. O que nos mostra? Nos mostra que ao observarmos a palavra, devemos ser devotos a Deus. Enfatiza uma completa devoção, uma dedicação em buscar a Deus, em um comportamento de amor em relação ao nosso próximo, que amando a Deus também se torna templo do Espírito Santo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós somos chamados à obediência. Veja comigo o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 5. Eu quero montar um contexto na tua mente para você entender o quão importante é guardar a palavra. Veja bem, se nós hoje somos chamados à obediência, Romanos capítulo 1, versículos 5 e 6 diz assim: Por intermédio de quem viemos a receber a graça
e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. Agora vai comigo lá para o último capítulo de Romanos, e eu já falo sobre esse contexto. Lá no capítulo 16, no versículo 26, que vai dizer assim: e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno. Segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações. Sobre quem está falando? Veja o versículo 25. Fala sobre o princípio de tudo. Aí o versículo 25 vai dizer assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério, a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos. Qual mistério? Mistério que foi manifesto através das Escrituras por meio do Espírito Santo, revelado segundo o mandamento de Deus pela obediência por fé. O que compreendemos? Que a fé verdadeira só vem pelo conhecimento, pelo entendimento e pela submissão ao senhorio de Jesus, que resulta em obediência. Portanto, compreendemos que amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, onde se guarda a palavra, com toda a sua força, gerando obediência, e com todo o seu entendimento, julgando em nosso intelecto. Porque no Salmos capítulo 14, versículo 2, Deus vai falar assim: do céu olha o Senhor, para os homens e filhos dos homens, para ver se há quem entenda e se há quem o busque. Se há quem sabe o que está fazendo. Porque muitos são os que buscam a Deus, mas poucos são os que buscam a face de Deus. E a Bíblia nos diz nos Salmos que aqueles que vão habitar com o Pai, aqueles que vão morar na casa do Pai, aqueles que vão estar junto com o Pai, são aqueles que buscam a face do Deus de Jacó. O Deus que transforma, o Deus que renova, o Deus que purifica, o Deus que trabalha na vida dos seus, que o buscam, que o querem conhecer de fato. Então, que foi dado a conhecer pelas Escrituras. Desde sempre Israel deveria ser luz do Evangelho, vivendo pela palavra. Veja comigo Deuteronômio capítulo 8, lá onde a gente está. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. Lembra do povo comendo maná no deserto? Lembra do povo vivendo através do alimento chamado maná, onde eles comiam as codornizes? Lembra? O que era o propósito daquilo? O propósito era, versículo 1, cuide de cumprir todos os mandamentos que hoje te ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis e entreis na terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recorda-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto durante esses anos, te humilhando para te provar, para saber o que estava no seu coração. Se guardarias ou não os seus mandamentos. Por que então do maná? Por que o povo teve fome e teve que clamar pelo maná? E aí Deus diz assim: ele te humilhou e te deixou ter fome. A palavra de Deus nos diz que Deus humilhou o povo e deixou que eles tivessem fome, e sustentou eles com o maná, que eles não conheciam, nem
os pais deles conheciam, para que eles entendessem que nem só de pão viveria o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor o homem viverá. E foi essa palavra que Jesus usou quando o diabo foi tentá-lo. Eu não sei se você se recorda, mas em Mateus, lá no capítulo 4, quando vai falar da tentação, capítulo 3 e capítulo 4, quando dá a introdução e fala sobre a tentação de Jesus, né? Sobre o deserto, quando Jesus teve fome, quando Jesus teve sede, quando a palavra no texto ali nos dá as informações devidas. Jesus, o diabo chega e fala: se és filho de Deus, transforma a pedra em pão e come. E Jesus responde exatamente isso daqui: nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Porque nós precisamos nos alimentar do pão vivo que desceu do céu. Nós precisamos saborear esse pão. Jesus falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná e morreram no deserto. Agora aquele que vem a mim e de mim se alimenta, este viverá eternamente. Nós precisamos entender que o nosso coração deve guardar a palavra de Deus. Jesus fala: aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Veja comigo o livro de João, o Evangelho, o quarto Evangelho, no capítulo 14. João, capítulo 14. Versículo 21. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Este é o que me obedece. E aquele que me ama, aquele que me obedece, será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Irmãos, o texto aqui está falando sobre conhecimento, sobre o entendimento, sobre a obediência, sobre o ato de pegar a palavra de Deus e guardá-la em nossos corações. O ato de que, em primeiro lugar na minha vida, fazer o que Deus deseja, cumprir o que Deus espera, é o meu prazer. Por isso que Jesus vai ensinar sobre a oração no livro de Mateus. E durante o capítulo 5 inteiro, ele passa falando de que Deus sabe do que eu e você precisamos. Durante todo o capítulo 5, ele vai dizer que Deus sabe que eu e você precisamos nos vestir, precisamos nos alimentar, mas de que não é para nós nos preocuparmos com isso. E então ele introduz a oração, né, no capítulo 6, dizendo: aquele que for falar com o Pai, entra no seu quarto, fecha a porta e fala com o seu Deus em secreto, que o Deus seu que está em secreto te recompensará. E aí entra a oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, que todo mundo conhece por esse nome, né? E vem a oração, e há um desenrolar do entendimento da oração nos demais versículos ali. E quando chega no capítulo 6, versículo 33 e 34, Jesus ensina: em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está falando ali, buscar o reino de Deus, é buscar o governo de Deus sobre nossas vidas. Lembra de Malaquias 1,6? Se eu sou o Pai, onde está minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o cuidado para comigo? Ou seja, que meus servos não me obedecem, não zelam por mim, os meus filhos não me honram. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é buscar o governo. Um reino tem um governante. Um reino tem os seus súditos que estão ali por prazer, que sentem naquele rei. Então buscar o reino de Deus é buscar o governo de Deus sobre a minha vida. Buscar a justiça de Deus é buscar a palavra de Deus na minha vida. Ah, onde que está? Isso está lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 17, que a justiça de Deus é revelada na sua palavra, transformando o nosso eu, transformando o nosso interior, porque a palavra vai gerar fé em nós, a fé vai gerar obediência em nós.
e obedecendo teremos as bênçãos de Deus. Veja o versículo, veja aí o livro de João no capítulo 13, no versículo 17. Como seremos bem-aventurados? Mateus capítulo 5 fala sobre as bem-aventuranças. Aí vem Jesus falando sobre a humildade, e quando ele chega no capítulo 13, no versículo 17, ele diz: ora, sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Como assim? Aí a gente entra em Mateus capítulo 7, versículo 24, que vai falar: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é Cristo. Quem constrói somos eu e você. Logo, a casa não é um lugar de paredes, não é um concentrado de paredes como a nossa casa, onde a gente mora, onde a gente repousa, onde a gente descansa. Mas a casa ali é a nossa vida espiritual, alicerçada na rocha que é Cristo. Porque 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 vai dizer que ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto. A rocha é o próprio Cristo. Então não temos como colocar outro. Quando a gente chega para entender a questão do senhorio, a gente chega em Lucas capítulo 6, versículo 46. Jesus ele nos chama a atenção dizendo assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? E aí a gente começa a observar tudo que Jesus deixou orientado para nós. E o porquê que ele diz em João capítulo 13, versículo 17: se ouvindo essas coisas praticais, bem-aventurados sois. Por causa de João capítulo 14, versículo 21, que vai falar que aquele que ama ele se manifestará. Que é a palavra de Mateus capítulo 11, versículo 27, que ele diz: ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. E ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai, e a quem aquele Filho quiser se revelar. Quantas vezes Jesus quis se revelar a mim, quis se revelar a você? Mas eu e você ouvimos e não começamos a praticar. Não começamos a obedecer a sua palavra. Quando ele fala, quando a palavra de Deus nos traz a informação de que Deus chamaria de povo seu um povo que não era povo, de chamaria de seu alguém que não era dele. Em Jeremias 31, a partir do versículo 32, 33, 34 ali, ele diz que aquele povo que andava desgarrado, aquele povo que andava perdido, mas que praticava, que obtinha a lei em seu coração, seria chamado de povo seu. Porque Deus guardaria a palavra no coração e por prazer praticaria. Logo a gente começa a compreender, as coisas começam a fazer sentido em nossa vida. Porque aí a gente começa a observar a palavra de Deus e começa a ver que o melhor dele é para nós. A gente vem e diz que agora que a gente escolheu a Cristo, tudo melhorou, mas na verdade a gente olha a palavra de Deus e entende que foi Cristo quem nos escolheu. Por isso que tudo melhorou. Aí a gente vai e diz que os nossos planos não dão certo. A gente olha a palavra de Deus e compreende que os planos de Deus são melhor para nós. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Veja comigo Efésios capítulo 2. Nosso tempo aí já correu. Efésios capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andava outra hora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera e atua nos filhos da desobediência. Eu e você temos sido desobedientes a Deus ou obedientes?
Se formos desobedientes a alguém que está atuando aí na nossa vida, atrapalhando aí, e a palavra de Deus vem nos dando as informações. Por isso Jesus enfatiza que aquele que ama Ele guarda a palavra, porque a palavra se torna como Efésios 6, um escudo para nós. A nossa saída, a nossa chegada, o nosso cartão de visita. E aí o versículo 3 nos diz assim: entre os quais também todos nós andávamos em outra hora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a nossa vontade, segundo os nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais que assim permanecem. Eu e você temos a nossa filiação em quem? Porque Romanos 8,14 diz que só é filho de Deus aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Então nós precisamos, sim, seguir o que Deus nos orienta. Veja comigo o Evangelho de 1 João, lá no finalzinho, perto do Apocalipse. 1 João, capítulo 5. Nós vamos ler até o versículo 5. Porque nós somos chamados à obediência. 1 João, capítulo 5, do versículo 1 até o 5, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, que ele é nascido de Deus, e todo aquele que o ama, ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem crê, quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Esse Jesus é aquele de Lucas capítulo 6, versículo 46, que ele pergunta: por que me chamas de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Nós lemos Lucas 6, 46, que ele fala: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, mostrarei a quem é semelhante. Ele está dizendo: aquele que ouve as minhas palavras e obedece, eu mostrarei a quem é semelhante. Porque a palavra, ela é um manual de vida, ela é uma instrução para o nosso viver. Se nós cumprirmos o que está escrito aqui, se nós obedecermos, se nós procurarmos se achegar a Deus, Ele se achegará a nós. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Limpai as vossas mãos. Obedecer a Deus parcialmente é desobediência. Obedecer a Deus até certo ponto é desobediência. Porque o mandamento é: amarás a Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Deus quer que nós saibamos o que estamos fazendo. Deus quer que guardemos os mandamentos em nosso coração. E Deus quer que com todas as nossas forças, com toda a nossa obediência, porque antes nós éramos filhos da ira, mas agora temos filiação em Deus. Somos co-herdeiros em Cristo. O amor de Deus é isso. Versículo 2 ali, ó. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos.
Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Oséias 10:12 diz assim: é tempo de buscar ao Senhor. Nem todo mundo tem prazer em ler a palavra. Nem todo mundo tem o prazer em meditar na palavra de Deus. Nem todo mundo tem o seu prazer, o seu gozo, a sua alegria em sentar-se e assistir um estudo, ouvir um estudo, acompanhar um estudo, aprender com um estudo. Nem todo mundo. Mas se você se dispõe a acompanhar o estudo todo, esteja com o teu coração aberto, releia os versículos, pasme na palavra de Deus, dê a devida importância para ela. A Bíblia diz que a palavra é reta, é eficaz, ela pode cortar, ela discerne espírito e alma. A gente precisa compreender a palavra de Deus, é ela quem nos revela sobre Jesus, é ela quem nos mostra sobre quem é o Cristo. Quando a gente chega em Colossenses, a gente descobre qual é aquele mistério de Efésios 2. Quando a gente chega em Colossenses, diz assim, em Colossenses 1,13: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. E este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A gente precisa aprender que a palavra de Deus vai revelar o Cristo em nossa vida. A palavra de Deus vai nos trazer a imagem de Jesus no nosso eu. Que morra eu para Ele viver em mim. Eu só preciso estar suscetível à palavra de Deus, com o coração aberto para ela fazer a transformação de vida, para o Espírito Santo começar a trabalhar em meu viver. Efésios 1,13 diz assim: ouvindo porventura alguém o evangelho da vossa salvação e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito da promessa. E quando o Espírito vem, ele começa a nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, e então deixamos de ser os filhos da ira, deixamos de ser desobedientes, deixamos de estar sob o domínio do que governava a nossa carne, e passamos a alimentar o Espírito, e passamos a nos achegar mais a Deus, e passamos a caminhar no caminho do Pai. E então entendemos que só existe uma verdade, uma vida e um só caminho, que conduz ao Rei, que conduz ao reino de Deus, que conduz à morada celestial. E eu e você somos chamados a esta obediência. E aí então a gente chega em Deuteronômio 28, eu não vou ler todo o texto, nosso tempo já deu. Só quero ler os versículos aqui e a gente já encerra. Em Deuteronômio 28 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje vos é ordenado, o Senhor te exaltará sobre as nações da terra. Se ouvires o Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E aí vai ter um texto sobre as bênçãos. E vai ter outro texto sobre as desobedientes, sobre os desobedientes, porque as bênçãos é proveniente da obediência. Então a gente precisa se achegar a Deus. Veja comigo Romanos, lá onde a gente estava. Capítulo 10, versículo 9 e 10 para a gente encerrar. Então, em Lucas 6,46, Jesus fala, né? Por que me chama Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Não obedece. E aqui em Romanos, o apóstolo Paulo nos ensina o porquê devemos chamar ele de Senhor e obedecê-lo. Versículo 9 e 10 do capítulo 10 diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então a gente começa a compreender que com a nossa boca nós devemos confessar Jesus como Senhor. Jesus é o Senhor na minha vida. E saiba que Deus confia em mim, confia em você. Ele não espera que não pequemos. A própria palavra dele nos informa que todos somos pecadores. Mas ele espera que nós nos arrependamos do pecado. O arrependimento era pregado para a remissão de pecados. Jesus pregou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O nosso tempo já deu. Se não ficou bem explicado, venha na próxima segunda-feira, acompanhe o estudo aí, a gente vai estar online de novo. Eu vou estar trazendo uma palavra de novo, né, nesse mesmo horário, das 8h30 às 9h20, 9h30. E eu faço isso não esperando alcançar mais pessoas, mais vidas. Eu faço isso esperando transmitir a palavra de Deus. E que mais vidas sejam transformadas por ela. Então, se você quer fazer a sua parte, eu estou aqui fazendo a minha. Acompanhe o estudo, pega a sua Bíblia, leia os versículos, medite na palavra de Deus, faça como Deus falou para Josué, faça como Josué. Medita de dia e de noite e não cesses de falar sobre o que está escrito ali. E assim, a gente começa a ver o Deus da Bíblia, que operou grandes coisas, e entende o porquê ele escreveu que ele não muda. Porque se ele fazia, ele continua fazendo. Continua operando na minha vida e na tua vida. Então eu peço a Deus que Deus abençoe a sua vida. Você que acompanhou o estudo aí. Se ficou dúvidas, manda no mensagem lá no privado, lá eu vou estar te respondendo. Se algo não ficou claro, deixa aí no comentário aí que a gente vai dar um jeito de responder. O meu prazer para mim é falar da palavra de Deus. É estar fazendo esses estudos. Desde 2017 nós temos um grupo lá que estuda lá no Café com Bíblia. Desde 2017 nós estamos aí junto aí com uma equipe aí que se reunia toda segunda-feira na igreja lá para estudar a palavra de Deus, tomar um cafezinho depois. Que Deus abençoe sua vida então, você que desde o início esteve com a gente. Que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te proteja, que Deus te abençoe. Que a tua vida seja frutuosa. Porque a Bíblia diz que é possível conhecer o fruto olhando para a árvore. Então que você seja uma boa árvore e dê bons frutos. O fruto é muito importante. Quando a gente descobre que Jesus nos escolheu, o texto diz assim: não fosseis vós que me escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós outros. E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedires ao Pai, o vosso Pai vô-lo conceda. Amém? Então veja a importância do fruto. Tenha uma boa noite. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Agradecendo? A Bíblia diz: entrai por suas portas com ações de graças. Curva sua cabeça. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo por mais esse estudo, ó Deus. Que dentre esses que acompanharam o estudo, ó Pai, tenham por decisão própria te obedecer. Tenham por livre e espontânea vontade um desejo de caminhar segundo a sua vontade, de obedecer a tua palavra, e que sejam esses ao mesmo tempo abençoados por ti, ó Pai. Que as bênçãos descritas na tua palavra venham sobre a vida deles, que eles testifiquem as suas operosas maravilhas nas suas vidas, para que assim a tua palavra se cumpra também, porque nos orienta dizendo a nós que nós divulguemos as suas maravilhas. A sua palavra nos faz este convite: ó, provai e vede que o Senhor é bom, e eu sei que o Senhor é bom. Por isso eu lhe peço por esses que acompanharam o estudo também, ó Pai. Dai-nos uma noite abençoada, guardada e protegida por Ti. E é em nome de Jesus que eu te peço e eu te agradeço. Amém. Tenha uma boa noite. Deus te abençoe. Até a próxima.